Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Civil. Hoje nós vamos ter que fazer, antes de falar da aula, né? Vamos já adverti-los, eu já iniciei a gravação da aula, então, desta feita, sintam-se advertidos pela gravação. Se tiver qualquer infortúnio em relação à sua imagem, deixem sua câmera desligada. E se quiserem me interromper durante a aula, só acionar o seu microfone e faça a pergunta que tiver que fazer ou retire suas dúvidas, o que porventura possa acontecer, ok? Antes de iniciar efetivamente a aula, vocês já devem ter recebido o e-mail da faculdade, dizendo que na semana que vem vocês vão ter provas bimestrais, né? As provas bimestrais acontecerão na semana que vem. E as provas serão disponíveis no AVA. Todos os professores vai seguir uma mesma conduta, então, todas as matérias, cada uma das matérias são 10 questões objetivas, com 5 alternativas e apenas uma delas correta. Uma das alternativas só que vai ser marcada como correta, tá? Noutra feita, eu já coloquei lá no AVA também um quiz para os senhores responderem, para vocês terem uma ideia do que possa vir em relação a questões da minha prova na próxima semana, tá? Esse quiz está lá no AVA, na unidade 3, aula 1, vai estar no pós-aula. Eu acredito que os senhores já devam ter recebido o e-mail também informativo. Esse quiz, ele tem 2 questões e ele vai valer 200 pontos, tá? Você vai entrar, você só tem uma alternativa, uma possibilidade de resposta, e ele vai estar aberto para que você o faça até sexta-feira, se eu não me engano, até às 14 horas, tá? São 2 questões apenas. Entrou lá, menos de 2 minutos, você responde e vai estar dentro da nossa matéria. Não deixe de fazer, porque faz parte da pontuação do que a gente chama de avaliação continuada, né? E quanto maior a quantidade de pontos que você tem no decorrer do semestre, ajuda lá ao final para você concluir a matéria. Até porque a nossa matéria não é só as provas bimestrais, mas também a pontuação que você faz pelo site, de acordo com as atividades que tem em relação à nossa matéria, e os quiz quais, neste caso aqui, né, as nossas avaliações continuadas, que seria em sala de aula, tá? Então, para quem está entrando agora, não deixem de responder as 2 questões que eu coloquei lá no AVA, e aí já é uma forma de você ter uma ideia do que vem em relação às questões da minha prova, que deve ser feita na semana que vem. Outro ponto, o fato de vai estar, né, vai estar liberado a prova para os senhores fazerem durante a semana, isso não vai eximir a gente de aula, tá? Então, quarta-feira que vem eu dou matéria nova. Quarta-feira que vem, na verdade, era uma matéria que eu gostaria de já aplicar essa semana para a gente chegar ao ponto do que seria nosso plano de ensino, mas por determinação da faculdade, essa semana eu só posso fazer revisão daquilo que nós já vimos. Então, em relação à minha prova, gente, o que vocês têm que estudar para a minha prova? Ó, mamão com açúcar, só 1.1 e 1.2 lá do nosso livro. Só isso, tá? Porque a nossa aula de hoje, eu iria até o 2.4. E é o que eu vou fazer na próxima semana, tá? Mas para a nossa prova, eu não posso ir além do que a gente tinha visto já em sala de aula e do que nós vimos aqui
na aula online, né? Então, em relação à minha matéria, eu não sei como que vocês estão com as demais matérias. Em relação à minha matéria, ó, mamão com açúcar. Se vocês não tirarem nota máxima nessa minha prova, sinto em dizer que na outra vai ser muito mais difícil. Primeiro, porque a gente vai ter uma quantidade maior de conteúdo, tá? Então, de antemão, né? Estudem, é coisinha pouca, né? A gente já falou e refalou da matéria já algumas vezes, e hoje não vai ser diferente, a gente vai fazer uma revisão, pelo menos vou falar dos pontos mais importantes em relação à matéria. Antes de iniciar aqui a revisão, eu gostaria de fazer um acordo com vocês, ver se vocês topam fazer. Ao invés da gente parar para o intervalo, a gente seguir direto e até o final do que seria a matéria de revisão. E aí, o que, digamos assim, né, passaríamos um pouquinho, extrapolaria um pouquinho em relação ao horário do intervalo e depois vocês ficariam liberados em relação à aula. Posso fazer isso? Vocês têm alguma objeção? Preferem que eu pare por intervalo e a gente retoma? O que vocês me dizem em relação a isso? Pode acionar o microfone de vocês, me responderem, se assim vocês entenderem da possibilidade ou não. Pode sim, professora. Pode? E aí, Pode. todo mundo já com a Pamela? Tudo ok? Ó, a Pamela falou por todo mundo, então eu vou seguir o que ela colocou e depois vocês resolvam com ela, hein? Então, para quem entrou agora, meu muito boa noite. Algumas coisas eu já falei em relação à prova, então quem entrou agora e não ouviu a respeito, converse com os colegas depois, tá? Mas não deixem de olhar no AVA, tem um quiz valendo 200 pontos e é interessante que você faça até para que tenha uma ideia do que sejam as questões da minha prova, ok? Então, vamos lá, eu vou... E outra aqui, gente, vou advertir de novo, a aula já está sendo gravada. Então, se você não quiser aparecer aí, né, deixe só a minha carinha e deixe sua webcam desligada, ok? Para mim não tem problema nenhum vocês aparecerem ou não. Eu até gosto quando vocês aparecem, porque eu fico interagindo, né? E aqui no caso a minha telinha fica bem embaixo do computador, eu acabo olhando para ela ao invés de olhar para a webcam. Por isso que eu fico olhando para baixo, gente. Não é que eu tô lendo nada, não. É porque eu fico olhando para a câmera, como que eu tô, e aí dá a impressão de estar olhando, né? Buscando alguma coisa no computador aqui. Mas, enfim, vamos lá, então, já que se trata de revisão, né? A nossa prova, então, está no conteúdo só 1.1 e 1.2. Molezinha, molezinha, super tranquilo. E vamos lá. Então, a gente iniciou nossa matéria, nossa primeira aula após minha apresentação, dizendo a respeito do direito público e do direito privado. E por que faz essa distinção entre direito público e direito privado? Primeiro porque engloba-se aqui qual é o tipo de interesse. A quem interessa aquele determinado ramo jurídico, né? A qual é o impacto que leva esse ramo jurídico. E aí, quando se tem o direito público, o que vocês têm que ter em mente é que direito público, o interesse ele é coletivo, é o interesse da sociedade como um todo. É o que a gente tem em direito ambiental, direito penal, né? A exemplo deles. No direito privado, esse interesse ele é restrito, ele é particular, ele é específico. Só há aquelas partes, só tem interesse efetivo ali, há aquelas partes que estão em relação jurídica. Seja direito do trabalho, o empregado e o empregador, seja no âmbito civil, aquele que, num contrato de compra e venda, aquele que está vendendo, aquele que está comprando, né? No direito empresarial, o ramo da empresa em especificidade,
Então, quando eu tenho interesse privado, né? Quando eu tenho interesse particular como escopo, como objetivo, eu tenho o direito privado. E no direito público, eu tenho o direito da coletividade, da sociedade, né? Quando o Estado vem e pune, utiliza-se do seu poder de sanção, de punição, e o faz como um cunho social. Quando eu impetro uma ação de requerendo uma indenização por danos que me foi causado, esse dano é meu, eu fui lesada, tá? O interesse é meu que aquele dano que me causaram seja reparado. Se esse dano ocorreu a mim, você pode até falar assim, eu fiquei sentida em relação ao dano que ela teve. Mas o interesse de ganho e tal, isso não é seu, é meu. Porque o dano cabe a mim. Por isso que esse interesse é particular. E aí a gente utiliza-se de um direito privado, tá? Mas o que vem a ser direito, né? Eu estou falando de direito privado, de direito público, mas o que vem a ser direito? Quando a gente fala em direito, nós estamos falando da necessidade de convívio. Nós estamos falando de criação de normas de conduta para que eu tenha um convívio harmonioso na sociedade. A partir do momento que eu tenho uma comunidade, em que nessa comunidade eu tenho pessoas diferentes, de criações diferentes, de maneiras de pensar diferente, eu preciso equilibrar essa sociedade. E como que eu faço esse equilíbrio? Como que eu busco esse equilíbrio? Através de normas de conduta, tá? Essas normas de conduta nada mais são que o direito, tá? Outra coisa que vocês têm que ter em mente é que o direito ele existe em sociedade. Não há que se falar em criação de normas de conduta para uma única pessoa. Por isso que lá no nosso livro, o livro que está disponível para vocês no AVA, ele vai dizer que não há que se falar em criação de regras ou qualquer tipo de punição de normas de condutas existentes ao Jonas, que ficou na ilha deserta sozinho e que, à vista das regras sociais, ele teria cometido alguns crimes, principalmente crimes ambientais, né? Só que ele estava sozinho. E ele estando sozinho, não há que se falar em regras de condutas, em normas de condutas, não há que se falar na existência de direito. Porque para que eu tenha a existência do direito, eu preciso de ter uma sociedade, uma comunidade, né? Direito é uma palavra que vem do grego directum e é aquilo que é reto. Para nós, estudantes do direito, é aquilo que está de acordo com a lei, tá? O objetivo do direito é realizar a justiça, aqui não a justiça com as próprias mãos, né? Mais no sentido de Aristóteles, da frase de Aristóteles, quando ele fala dar a cada um o que é seu. E aqui, gente, quando se fala dar a cada um o que é seu, pense, né? Olha a frase de forma bastante ampla, tanto do lado que seria positivo, quanto de forma de sanção. Por quê? Porque quando aquele indivíduo comete um crime, um homicídio, por exemplo, a gente tem uma lei positivada no Código Penal, artigo 121, que vai dizer que matar é crime, né? E vai fundamentar uma sanção, uma pena, né? Se eu não me engano, de 6 a 20 anos, de 3 a 20 anos. A par disso, quando ele aciona essa sanção, aquele que cometeu o crime e ele recebe uma sentença de cárcere privado, ele também está recebendo aquilo que lhe é seu.
Ele está recebendo uma sanção, ele está recebendo a sentença que lhe é devida pelo ato que foi cometido. Então, nessa situação, ainda que você possa falar, ah, Karina, mas ele está recebendo um castigo, entre aspas, aqui, né? Tudo bem, mas ele não cometeu aquele ato? Se ele cometeu aquele ato, o que lhe cabe? Né? A sanção que está prevista por aquele ato que ele cometeu. Então, a partir do momento que eu dou a cada um que é seu, eu estou fazendo direito. E aqui, o direito, né, lá no artigo 2º da lei de introdução, vai dizer que o direito ele tem origem, né, a sua origem se dá na lei, costumes, jurisprudência, princípios gerais do direito. Eu recomendo que os senhores leiam a lei de introdução ao direito brasileiro, se ainda não o fizeram, tá? Aluno de direito não pode ter preguiça de ler a legislação seca. E no caso aqui, em relação à nossa prova vai ser praticamente só a lei de introdução. Então, eu recomendo fortemente que, além de ler o item 1.1 e 1.2 lá do livro que está no AVA, além de outras doutrinas, se assim os senhores entenderem, leiam a lei, tá? Porque muitas coisas aqui eu vou falando, tá tudo lá na legislação, mas eu posso falar coisa de forma concatenada e lá às vezes está de uma forma mais ampla. Então, vale a pena a leitura, tá bom? Então, quanto à origem, eu vou ter as leis, vou ter a origem do direito na lei, nos costumes, jurisprudências, princípios gerais do direito. Lei é a fonte formal mais importante, né? São normas que são positivadas e derivadas de um poder competente, aquele que legisla, né? Que tem a função, né? Que tem a competência para o exercício da legislação. E a junção de todas as leis que estão vigentes no país, a gente vai chamar de legislação. Então, legislação civil é só o Código Civil? Não. Além do Código Civil, a gente tem várias outras leis que a gente vai chamar de leis esparsas, porque elas estão esparsas aqui no sentido de soltas, tá? Não estão compiladas num código, elas estão soltas. Então, além do Código Civil, a gente tem várias outras leis esparsas que decorrem do direito civil, tá? Então, a junção de todas essas normas, o Código Civil e todas as legislações esparsas é o que a gente tem de legislação. Costumes também é uma fonte do direito, tá? E entende-se por costume a prática geral, reiterada, prolonga no tempo, né? Que a gente vai ver lá à frente que o costumes, as pessoas acreditam, às vezes, até que eles decorrem de lei, que esse costume é um ato que é obrigatório, tá? Ele é tão admitido na sociedade que, efetivamente, as pessoas têm essa crença de que venha de uma lei e não só de uma prática reiterada da sociedade. E a gente vai poder aplicar esse costume, né, o direito consuetudinário, que é o direito derivado dos costumes. A gente pode aplicar quando a lei for omissa, a gente vai ver isso de novo lá na frente, e não pode ser aplicado se for contrário a uma determinada lei. Né? Se eu tiver uma expressão, né, uma norma expressa contrária àquele costume, não há que se falar em aplicação do costume. E sim, eu vou aplicar a legislação, né? Até porque a legislação posta, a legislação escrita está acima de qualquer costume, né? Aqui, exemplo que eu coloquei em sala, e a gente já discutiu isso a respeito, é o fato do cheque pré-datado, que a legislação não prevê, a legislação do cheque não prevê, mas por costume, na sociedade, predata-se esse cheque, ou seja, o título de crédito, que efetivamente é uma ordem de pagamento à vista, ela passa a ter pagamento a posteriori, à data qual foi
datado o cheque. Tá? Jurisprudência também é uma fonte do direito e ela equivale a conjunto de decisões judiciais que são repetidas, né? Aquela mesma matéria, eu tenho várias decisões a respeito de uma mesma matéria num determinado tribunal, né? A igualdade das decisões relacionadas àquela matéria transborda qual é a decisão, qual é o pensamento daquele tribunal a respeito daquela matéria. Quando isso acontece, é o que a gente chama de jurisprudência. São reiteradas decisões no mesmo sentido a respeito daquela matéria. Tá? Quando eu tenho disparidade dentro do mesmo tribunal, né? Quando eu tenho divergência, né, de decisões a respeito daquela mesma matéria, não se faz jurisprudência. A jurisprudência são conjunto de decisões reiteradas no mesmo sentido. Tá? E os princípios gerais do direito também como fonte do direito é o que está por trás da norma, é a ideologia que o legislador, é a ideologia do legislador ao criar aquela norma, né? Então, seja o princípio do direito à vida, seja o princípio do direito ao patrimônio, proteção à pessoa, aos bens, tá? Então, é o que está por trás da norma, é o que a gente tem como ideologia, tá? E antes de efetivamente falar em relação à norma, em relação à lei de introdução ao direito brasileiro, há que se fazer aqui a diferença entre moral e direito. Quando a gente fala em moral, é algo pessoal, é a sua ideia, é o seu pensamento em relação ao que há de diferente entre certo e errado, bem e mal, e isso vai ser variável de acordo com cada um dos senhores ou de qualquer pessoa que a gente possa levar em consideração. E por que isso? Porque quando a gente pensa em moral, nós estamos pensando num contexto individual, tá? Ele é unilateral. O que eu entenda o que seja moral, não necessariamente seja moral para você. E por que isso? Porque nós somos de geração diferente. Nós nascemos em épocas diferentes, nós somos criados por famílias diferentes. A nossa visão e experiência de mundo é diferente, até porque eu no meu caso, né, fazendo uma comparação minha para com os senhores, a grande maioria dos senhores, eu nasci final da década de 70 e muito de vocês nasceram primeira década de 2000, segunda década, dependendo de alguns, né? E que são realidades completamente diferentes, né? Completamente diferentes. Então, não só pela vivência, pelo amadurecimento em termos de idade, mas todo um contexto que nos ronda, que pode levar àquilo que a gente pensa como moral e que coloca, né, para a nossa vida enquanto moral. Então, o que tem que ter em mente é que a moral ela é individual e ela é unilateral. Outro ponto é o direito. O direito não, o direito ele é bilateral. E quando se fala em bilateralidade do direito, é porque a gente está falando que o direito, da mesma forma que ele lhe proporciona direitos, ele também lhe proporciona deveres, né? Ao mesmo tempo que a Constituição coloca o seu direito de ser tratado igual pelos seus iguais e desigual na medida das suas desigualdades, como diz Rui Barbosa, ele também impõe o seu dever de respeito para com o outro, né? Independente de você entender que aquele outro seja igual ou diferente de você, né? No mínimo, você pode até não aceitar as diferenças do outro, mas no mínimo você tem que ter respeito pelo outro,
né? Então, ao mesmo tempo que você tem direito de ser respeitado, você tem o dever de respeitar ao outro, né? E em relação à moral, uma vez que você descumpre algo que você tem como moral, a sanção nessa situação nada mais é do que a sua própria consciência, né? A hora que você coloca lá no travesseiro para dormir, que você vai dizer, nossa, eu fui de encontro aos meus próprios valores morais, tá? Esse peso, essa carga é tão somente sua, né? E isso vai acontecer com todo mundo? Não, só aqueles que realmente têm a consciência em relação ao que fez e essa diferença de certo e errado. Muitos, né, vai passar até desapercebido e nem vai ter qualquer tipo de impacto em relação a isso. E em relação às normas jurídicas? Bom, quando a gente fala de direito, nós estamos falando de normas de conduta sociais. Portanto, tratando-se de norma jurídica, nós estamos falando de regras sociais, né? E ela vai disciplinar todo um comportamento. A partir dessa ideia, a gente chega à conclusão de que, uma vez que você rompe com qualquer uma das normas jurídicas, equivale-se à aplicação de sanção, tá? Essa sanção, ela vem pela aplicação pelo Estado, principalmente, tá? Bom, dentro do direito, a gente vai ter o direito positivo, que é o direito que é estabelecido nos códigos e nas leis, e quando a gente fala em direito natural, na verdade, o direito natural não é algo que seja positivado, mas é aquele direito que está preso, digamos assim, à sua própria ideia de moral. Porque a aplicação de um direito natural, ele vai estar vinculado ao seu bom senso, à sua racionalidade, àquilo que você entende que você deve cumprir, independente da formalidade de uma legislação. Nessa questão do direito, a cada matéria a gente tem uma atribuição normativa, né? E no caso da nossa matéria em específico, tratando-se de direito civil, a gente tem a criação do Código Civil. O nosso primeiro Código Civil nosso foi de 1916 e que foi alterado, né, em 2002. O Código de 2002, ele é subdividido em 3 partes, então parte geral, parte especial e livro complementar. A parte geral é a parte que nos interessa, tá? Que é a parte de pessoas e de bens, do artigo 1º ao artigo 103. Fatos jurídicos, os senhores estudarão em uma matéria específica. Eita, tá dando sono. Uma matéria específica, assim como as partes especiais também, cada uma delas tem uma matéria específica dentro do direito civil, tá? Mas antes da gente falar em Código Civil, e dentro do direito privado é também um dos ramos mais importantes, antes de adentrarmos ao Código, a gente precisa falar da Lei de Introdução, que a princípio chamava-se de Lei de Introdução ao Código Civil e a posteriori, com a alteração, com a revogação do Código de 16 e entrada do Código de 2002, ela sofre uma alteração na denominação e passa a ser chamada de Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. E por que isso? Porque trata-se de um conjunto de normas sobre normas. Ela é aplicável não só ao direito civil, em que pese ela esteja no Código Civil, no início do Código Civil, ela estende-se a todos os ramos do direito. É uma legislação autônoma, é uma legislação permanente, tá? Ela só pode ser alterada em decorrência de outra lei, né? Fora isso, não há que se falar em tempo pré-determinado de existência dela ou alteração por qualquer outro meio que não seja pela própria legislação, tá?
A gente vai chamar a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro de Leis das Leis, porque ela vai reger como deve estar, como vai ser determinada dentro da criação da lei, ela que vai determinar a validade, vigência e eficácia das novas legislações, tá? Em relação à validade, a gente falou bastante disso já em aulas pretéritas. A validade ela está relacionada ao conteúdo dessa legislação, que deve ser um conteúdo regulado, deve estar de acordo com a Constituição Federal. E, em outro ponto, essa legislação ela deve ser produzida por uma autoridade legítima e competente. Então, só aqueles que têm, diante da sua função, competência para a elaboração da legislação pode fazer, e também tem que respeitar os trâmites legais pré-estabelecidos. Estes trâmites legais vai de acordo com cada uma das leis que serão propostas de elaboração e está estabelecido lá na Constituição Federal. Tá? Os senhores estudarão isso em direito constitucional. Além da validade, tudo bem, a lei pode ser válida, mas e aí, ela já está vigente, né? Ela já está em vigor? Não. A legislação ela passa a vigorar, em regra, com 45 dias após a sua publicação. Tá? Então, ela vai ser promulgada, ou seja, vai ser assinada, sancionada pelo presidente da República, e aí ela vai para a publicação. A partir do momento que ela foi publicada, eu conto em regra, conta-se 45 dias da sua publicação, um dia após o término do prazo, no próximo dia, né, terminou o prazo hoje de 45 dias, amanhã ela entra em vigor, tá? E em relação aos estados estrangeiros, esse prazo é de 3 meses, quando ela é admitida pelo estado estrangeiro. Então, foi elaborada uma legislação no Brasil. Se os Estados Unidos, por exemplo, admitir essa legislação que foi publicada no Brasil, após o prazo de 3 meses, ela também vai ser exercida, vai ter a sua executividade lá nos Estados Unidos. Não esqueçam que, para que ela tenha vigência no Estado estrangeiro, precisa ser admitida pelo Estado estrangeiro. Esse prazo é regra, tá? O prazo, agora, o legislador, de acordo com a legislação que ele está publicando, esse prazo também pode ser inferior ou pode ser superior. No caso das legislações temporárias e excepcionais, eu posso ter a vigência imediata no dia seguinte à sua publicação. Gente, é o que está acontecendo com as medidas provisórias, tá? Publicou, no outro dia ela já está vigente, ela já tem eficácia, tá? Ela já tem executividade e obrigatoriedade, tá bom? Então, no caso dessas legislações, eu não preciso obedecer os 45 dias da vacatio legis. A eficácia é o fato da legislação que foi posta, que é válida, que já está vigente, né? Já ultrapassou a vacatio legis, ela produzir efetivamente os efeitos esperados. O que é eficácia? Nada mais é do que a aplicabilidade da norma. É a norma estar valendo e que seja cumprida por todos, tá? A obrigatoriedade da lei está disciplinada também na lei de introdução e, em decorrência dessa obrigatoriedade, eu não posso me excusar de cumprir a legislação e alegar que eu desconheço essa legislação, tá? Não cabe isso, porque está lá no artigo 3º da lei de introdução. A partir do momento que a lei foi publicada, ultrapassou-se a vacatio legis, essa lei torna-se obrigatória e eu não posso
posso alegar a minha própria torpeza, o meu desconhecimento em relação à legislação. Bom. Professora. Oi. Professora. Fala, o que é vacatio legis? A vacatio legis. Vacatio legis. Tá aqui, ó. Isso. Vou voltar lá no slide. Vacatio legis nada mais é do que o período da publicação da lei e até o dia que ela vai entrar em vigor. Esse período que ela aguarda da sua publicação para a entrada em vigor é o que é vacatio legis. No caso aqui, em regra, a vacatio legis é de 45 dias. Ou seja, eu publiquei a legislação hoje. Começa a contar o prazo hoje de 45 dias. Contei 45 dias. Acabou o prazo, suponhamos que o prazo acabe amanhã, né, de 45 dias. Essa legislação vai começar a ter vigência sexta-feira. Certo? Entendeu? Agora eu entendi. Agora eu entendi. Então tá. Vamos para frente. Essa legislação, o que acontece? Quando a gente elabora a lei, em regra, essa lei deve vigorar no tempo. Ela não vem com um prazo específico. Ela só vai sofrer qualquer modificação ou ser revogada por outra lei, tá? Isso é uma exceção, né? Com exceção às leis temporárias, né? Então, a medida provisória, por exemplo. Medida provisória é uma lei temporária. Ela tem um prazo pré-determinado. Se ela não for votada dentro desse prazo pelo Congresso Nacional, tanto pela Câmara como pelo Senado, ela vai perder os seus efeitos. Perder os efeitos é revogar-se, né? O ato de revogar é tornar uma norma sem efeito. Ela tem validade? Tem. Só que ela deixa de vigorar no ordenamento jurídico e ela perde a sua eficácia. Ela não vai ter obrigatoriedade, ela não vai ter mais qualquer exercício dentro do ordenamento jurídico, tá? Mas ela só pode, né? A lei, tirando aqui ó, a lei temporária, que tem um período específico de validade, as demais legislações não têm essa... Ela perdura no tempo, ela não tem essa limitação de tempo, tá? Mas ela só vai poder ser alterada ou revogada por outra lei. Tá? Não há que se falar aqui que o costume vai revogar uma legislação, a jurisprudência vai revogar a legislação. Não. Uma lei só pode ser revogada por outra lei. E entendam ainda que essa lei só vai ser revogada por uma lei de mesma hierarquia ou de hierarquia superior. Então, se eu pensar, ó, as leis da União têm hierarquia superior às leis do Estado, que, por sua vez, têm hierarquia superior às regras do município, tá? Então, nesta toada, uma lei federal pode revogar lei estadual e lei municipal. A lei estadual pode revogar lei municipal, bom? Que já foi. Essa revogação, ela pode ser expressa ou tácita, né? Expressa porque o legislador deixou nos seus artigos, né, lá nas suas disposições finais, todos os artigos que estão sendo revogados por aquela legislação. Se está revogando lei na sua integralidade, também deixa isso de forma expressa. Então, sempre que o legislador faz de forma expressa, nós estamos falando de uma revogação expressa ou direta. Quando se fala da revogação tácita ou indireta, é porque o legislador não escreveu isso. Porém, a nova legislação, a nova lei, ela é incompatível com a anterior. Se ela é incompatível, se ela vai de encontro à anterior, a nova legislação ela entra em vigor e revoga na sua totalidade
àquela lei anterior. É o que eles chamam de revogação global, tá? Revogação global aqui nada mais é do que uma denominação pelos professores da UNB para revogação tácita. É a mesma coisa. Em relação à extensão, eu posso revogar a lei no todo, e aí a gente vai entender que é revogação total, e quando eu derrogo, é porque é parcial. É o caso do Código Civil de 2002, que revogou, na verdade, derrogou o Código de 16, porque em relação ao direito empresarial, o Código Civil de 2002 revogou parcialmente o que cabia ao direito empresarial, que à época chamava-se direito comercial. Revogou somente a primeira parte, né? A segunda parte manteve na sua integralidade. Então, nessa situação, eu não tenho a abrogação, não teve a revogação total. Eu tenho a derrogação, porque foi parcial. Parte da lei continua vigente, continua valendo, tá? Em regra, gente, cabe ao legislador deixar claro nas disposições legais da legislação e enumerar todas as revogações que foram realizadas com aquela nova legislação, tá? Em relação à antinomia, quando a gente fala de antinomia, nós estamos falando de conflito. Isso daí me deixa tá ruim demais, hein? Oi? Não entendi, Paulo. Repete, por favor. Paulo, você falou alguma coisa? Eu não entendi. Eu vou sair do videoconferência, professora. Minha internet tá travando. Prof, eu vou sair da videoconferência porque eu não entendendo nada. Aí eu vou fazer as atividades do portal lá. Eu não tô entendendo, não tá cortando o que você tá falando para mim. Se você, hein, Paulo, antes de você sair, eu ministrei essa aula na segunda-feira e já tem o vídeo disponibilizado lá no AVA, tá? Se você está tendo dificuldade de acesso, pela gentileza. é só entrar lá, você já tem essa aula gravada, tá? Ok, obrigado. Uma ótima noite. Para você também. Bom, quando se fala em antinomia, a gente está falando de conflito de normas, né? Quando uma nova legislação entra em vigência e eu ainda tenho uma legislação anterior que também está em vigência, tá? Então, quando essas duas legislações, né, que são vigentes e elas entram em conflito, eu preciso solucionar esse conflito, né? Então, como que o juiz vai atuar para solucionar esse conflito? Ele vai utilizar de 3 critérios, que é o hierárquico, especialidade e o cronológico. O hierárquico trata-se de leis que são superiores, vão prevalecer sobre leis inferiores. Então, as leis federais vão prevalecer sobre as leis estaduais, assim como as leis estaduais vão prevalecer sobre as leis municipais, tá? De outra feita, a lei especial, aquela que fala especificamente em relação àquela matéria, vai prevalecer sobre a lei geral. Exemplo, e é um exemplo que eu falo de forma reiterada. A legislação, a lei especial do inquilinato vai ter prevalência sobre o próprio Código Civil quando se fala de locação, tá? E o cronológico é que a lei mais nova, ela prevalece em relação à lei anterior, tá? Então, quanto mais nova a legislação, mais ela prevalece em relação às legislações anteriores, ok?
Em relação à antinomia, a gente tem 2 tipos de antinomia. A aparente é aquela que a gente pode resolver com qualquer um destes critérios. E em relação à antinomia real, é quando o juiz tem que solucionar o conflito e ele não tem a possibilidade de utilizar nenhum destes critérios. Quando isso ocorre, cabe ao juiz buscar na interpretação da normativa ou, né, na integração a forma de solução deste conflito ou para a solução de um litígio. Antes de entrar nesse ponto da interpretação e da integração, a gente precisa falar de repristinação. Repristinação não é admitida em regra pelo direito brasileiro e trata-se de se restaurar uma lei que já foi revogada. Tá? Então, eu tenho a lei revogada, não vai restaurar, não vai se restaurar, não vai voltar a ter vigência, porque a lei que revogou perdeu a vigência. Tá? Então, suponhamos aqui, eu tenho uma legislação nova que revogou uma legislação anterior por incompatibilidade. Então, ela fez uma revogação, aqui pode até ser uma revogação tácita. Revogou aquela legislação. Só que essa nova legislação aqui, ela perdeu a vigência, tá? A nova legislação que revogou a anterior perdeu a vigência. Aquela lei anterior que foi revogada com a nova aqui que perdeu a vigência, ela vai voltar à vigência quando aquela deixar de existir aqui no ordenamento jurídico? Não, tá? Aquela matéria que uma vez revogada, ela, em regra, ela não volta, tá? Ela não volta à vigência. Uma vez revogada, não há que se falar em retorno da normativa à vigência, tá? O que vai acontecer? Professora, aquela norma lá... Oi, Pamela. Professora, a gente estava falando dentro da sala de aula em normas que não têm eficácia, certo? Que aí elas são revogadas, isso? O que é não ter eficácia? O que você entende por uma norma que não tem eficácia? É igualzinho a gente estava falando sobre o cinto de segurança. Se não doesse no bolso do cidadão ou aplicasse multas, ela não ia ser eficaz? Sim, mas o que acontece? Quando a gente fala em eficácia, é a norma que ela cumpre com o seu efeito, com o seu desejo. Então, a gente falou lá em sala de aula, a princípio, quando a norma do uso de segurança, do cinto de segurança, ela foi lançada. A princípio, ela não teve eficácia. Ela era vigente, ela era válida, mas não tinha eficácia, porque as pessoas não usavam o cinto de segurança. É o que a gente chama, às vezes, essa norma não pegou, porque as pessoas não cumprem. E aí, o que acontece? Quando passaram a aplicar uma multa mais pesada em relação às pessoas pela ausência do uso de cinto de segurança, as pessoas, entre aspas aqui, passaram a ter consciência do uso necessário do cinto de segurança, assim como do capacete, assim como não dirigir alcoolizado. Por quê? Essa eficácia da norma, ela veio com outro tipo de sanção, porque pesou no bolso do cidadão. E aí a consciência dele, a moralidade dele, foi lá cutucada pelo fato de pesar no bolso dele, tá? Eficácia, quando você fala em eficácia, é porque a legislação ela está cumprindo o seu papel. Isso não tem a ver aqui com a questão da repristinação, tá? Agora que eu vou chegar ao ponto. Não, eu vou falar a senhora. Se ela não tivesse tido eficácia, ela seria revogada, certo? Não. Não seria uma lei que não seria uma lei que tipo assim não tivesse, ela ia perder o, porque a senhora falou que é uma lei onde eu queria que a senhora tipo desse um exemplo, entendeu? Porque eu fiquei meio perdidinha nessas duas coisas.
entre revogada e nessas, sabe? Essas duas coisas eu fiquei meio quando a perdidinha. lei é revogada, olha só, quando você revoga o Código Civil, o Código de Processo Civil, tá? Até 2015 nós tínhamos um Código de Processo Civil. Quando chegou 2015, nós tivemos uma nova legislação, né? E que revogou aquela legislação que a gente tinha do Código Civil anterior, do Código Civil de 73, ela foi jogada no lixo. Esquece ela. Quando você fala em revogação, você esquece aquela legislação, ela não vai ter mais validade, ela não vai ter mais vigência, ela não vai ter mais efeito nenhum no mundo jurídico. É como se ela não existisse mais. Isso é revogar. Ela deixa de surtir qualquer efeito. Qualquer efeito. Quando a gente fala, Pamela, essa lei não pegou, não quer dizer que ela foi revogada. O que está acontecendo? A eficácia dela é sensível. As pessoas não cumprem. Né? Tem algumas pessoas que cumprem, outras não cumprem, entendeu? Mas ela continua tendo validade, ela continua sendo válida, ela continua sendo vigente e ela vai ter uma eficácia, só que não total. Ela não está cumprindo com todos os seus objetivos. Mas ela está vigente, ela está valendo, ela tem que ser vista como obrigatória, tá? Isso que eu queria saber, professora, tipo assim... Só um pouquinho. Quando eu revogo, é como se ela não existisse mais. Como se ela não existisse mais. O que vai acontecer é que essa legislação nova, igual eu estou falando do CPC, o CPC de 2015 revogou na integralidade o CPC de 73, certo? Então, eu tenho uma revogação total, uma abrogação. Agora, no Código Civil, eu tenho uma revogação parcial. Parte do Código de 16, a grande parte do Código de 16 deixou de existir por ordenamento jurídico. Mas eu tenho uma pequena partezinha lá que ainda continuou vigente. Diga, Pamela. É isso que eu queria saber, tipo assim, se uma lei ela não fosse eficaz vamos dizer assim, ao cidadão, se ela não tivesse, tipo, se a gente não respeitasse aquela lei, se ela seria tirada de lá, entendeu? É isso que eu queria saber. De plano? Isso. Ela só vai ser revogada por uma nova legislação, Pamela. Isso que eu queria saber, professora. Ela só vai ser revogada, só vai ter qualquer alteração por outra legislação. O fato das pessoas não seguirem a legislação, primeiro que elas correm o risco de sofrer a sanção quando tiver alguma imposição em relação àquela normativa, ou aquela legislação vir a sofrer qualquer alteração por uma nova legislação, tá? Bom, e aí, continuando, quando a gente fala de repristinação, né, que em regra não é admitido no direito brasileiro, é aquela norma, é como se o Código de 2000, do Código de 1916, que foi revogado parcialmente pelo Código de 2002, voltasse à vigência, tá? Voltasse toda aquela legislação, voltasse para o ordenamento jurídico. Isso, em regra, no Brasil, não pode acontecer. O que vai acontecer? Quando que eu posso ter a possibilidade de repristinação? Quando eu tenho leis transitórias, tá? Quando eu tenho leis transitórias. Exemplo, 2017 nós tivemos alteração na legislação trabalhista, reforma trabalhista. Entrou em vigor em 11 de dezembro de 2017. Em janeiro de 2017 foi emitida uma medida provisória pelo governo federal, suprimindo algumas situações da reforma trabalhista, bem como alterando já alguns artigos da reforma. Então, lembrem os senhores o seguinte, eu tive a reforma em dezembro,
ela entra em vigor, né, a partir do dia 12 na verdade, dia 11 de dezembro de 2017. Em janeiro eu tenho uma emissão de uma medida provisória. O que vai estar valendo nas alterações que foi proposto pela medida provisória? São os artigos da medida provisória e não o que estava na reforma, tá? Então, a partir de janeiro, o que passa a valer é a medida provisória editada pelo Poder Executivo. Só que a medida provisória é uma lei expedida pelo Poder Executivo e ela tem prazo determinado. Se ela não for votada no período de 90 dias, ela perde a sua eficácia, tá? E aí, o que aconteceu em março? A MP não foi votada no prazo pelo Congresso, por birra com o Poder Executivo. E aí, o que aconteceu? A MP caiu. E neste caso, o que faz acontecer? Aquela legislação que tinha sido alterada pela medida provisória, aqueles artigos que tinham sido alterados pelas medidas provisórias, voltam a valer. Isso é repristinação, tá? E aí, só vai ter no ordenamento brasileiro em casos excepcionais como esse que eu citei para os senhores. Bom, em relação às leis, ainda tem que se falar em conflito de leis, tanto no espaço quanto no tempo. Quando a gente fala de espaço, nós estamos falando de territorialidade. Então, o que vocês têm que ter em mente em relação ao conflito de leis no espaço? Primeiro ponto é que jamais eu vou ter aplicação de uma lei, sentença, qualquer ato estrangeiro no Brasil se ofender a soberania nacional, ordem pública e bons costumes. Para que eu tenha a aplicação de qualquer legislação estrangeira no Brasil, essa legislação também tem que ser, assim como a legislação brasileira, ela precisa ser admitida pelo Estado estrangeiro. Para que ela tenha qualquer força de lei aqui, ela também tem que ser admitida pelo Estado brasileiro, tá? Então, não há que se falar em qualquer legislação estrangeira com aplicação imediata no Brasil, ainda que essa lei não ofenda a soberania nacional, ordem pública ou bons costumes. No outro ponto, uma vez que há um processo no Estado estrangeiro, essa sentença condenatória, né, que pode ser tanto civil, criminal, direito internacional, qualquer uma das searas do direito, ela só será exequível, ela só vai ter o poder do cumpra-se, a obrigatoriedade de cumprir essa sentença, desde que o STJ assim permita, tá? Essa é uma das funções do STJ que está lá descrito na Constituição Federal, tá? Cabe ao STJ e não ao STF fazer essa determinação. E outra coisa, antes de falar aqui em relação ao conflito das leis, no espaço, não se esqueçam que, além do território brasileiro, né, além do território aqui brasileiro, a consulado, embaixada, navio de guerra brasileiro, em qualquer lugar que esteja, navio em águas marítimas, que não seja navio de guerra, ainda que seja estrangeiro, espaço aéreo brasileiro, trata-se de território brasileiro. Em qualquer uma dessas situações, a lei a ser aplicada é a lei brasileira. Não importa onde esteja a nossa embaixada, não importa onde esteja o nosso consulado. Entre muros, trata-se de Estado brasileiro. E em relação ao conflito das leis no tempo, é quando uma lei que já foi modificada por outra, mas aquela lei que foi alterada, ela já criou algumas relações jurídicas. Então, exemplo recente, a legislação trabalhista, né? Eu tenho a reforma da legislação final de 2017, mas eu já tinha relações jurídicas aplicadas à CLT anterior a essa reforma. Tá? Então, nessa situação, o legislador deixa de forma expressa, né, nas disposições transitórias, no final da legislação, qual
o critério a ser utilizado para a solução de conflito. Então, ele vai deixar claro, ó, nessa situação vai se aplicar a legislação antiga, nessa e nessa situação aplica-se a legislação nova. Nos novos contratos de trabalho, aplica-se tão somente a legislação nova. Nos contratos anteriores, o que se faz já, os direitos que já estão adquiridos não aplicam a legislação nova. Então, o próprio legislador, ele deixa isso de forma clara. Outro ponto, em regra, não há que se falar em retroatividade da legislação. Ou seja, eu não posso retroagir, eu não posso dar efeito para trás da legislação. A nova legislação, não, em regra, não terá impacto nas relações jurídicas anteriores. A nova legislação vai ter efeito ex nunc, daqui para frente, tá? Ela, em regra, não há que se falar em efeito ex tunc, daqui para trás. O que ficou para trás, ficou, e vamos olhar para frente. Em regra, é isso, tá? Mas, em algumas situações, eu posso ter a retroatividade. Eu posso ter essa legislação nova sendo aplicada à normativa, à relação jurídica já pré-existente. Quando que eu tenho isso? Essa legislação nova, ela pode ser aplicada a casos que ainda estão pendentes, ou seja, não foram efetivamente julgados ainda não estão solucionados, e a casos futuros. No casos futuros, são relações jurídicas que foram compostas lá antes da reforma, no caso da trabalhista aqui, para ficar mais claro, mas que ela vai ainda além da data do início dessa nova legislação, tá? O que vai acontecer aqui, ó? Essa retroatividade é caso de expresso pelo legislador, tá? O legislador vai deixar claro que a nova lei vai ter cabimento a casos pretéritos, a casos anteriores ao início da sua vigência. De qualquer forma, a nova legislação ela não pode impactar ato jurídico perfeito, ou seja, aquele que já consumou, aquele que já foi realizado, que já se perfez, não pode impactar direito adquirido, ou seja, o direito que já foi incorporado ao patrimônio, assim como não pode impactar a coisa julgada. Ou seja, eu já tive término de um processo, não cabe mais qualquer tipo de recurso. Aquela decisão foi definitiva, tá? Não estou falando de decisão terminativa. Vocês vão aprender lá em TGP que a gente tem dois tipos de decisões. Decisões terminativas e decisões definitivas do feito. As decisões terminativas, elas não analisam o mérito da causa. Isso quer dizer que aquelas matérias, elas podem ser rediscutidas em outra ação. No caso das decisões definitivas, ela faz coisa julgada formal e material e eu não posso questionar mais aquela matéria em qualquer outra seara, tá? Aquilo é definitivo, finalizou-se ali. E se não cabe mais qualquer tipo de recurso, eu tenho a coisa julgada. Então, ainda que haja retroatividade da lei, ela não pode impactar qualquer um desses cenários. Em termos de retroatividade, o máximo que pode acontecer em relação ao ordenamento jurídico é em relação à retroatividade média, que vai impactar tão somente fatos pendentes ou de direito que já são existentes, porém que ainda não foram integrados ao patrimônio do titular. Mas a regra é que o legislador deixe isso de forma clara e explícita, tá? Mas quando ele o faz, ele deixa isso de forma silente, o que se tem é a retroatividade mínima. E no caso das situações expressas, o máximo que se admite é a média. Por quê? Quando se fala em retroatividade máxima, ela atinge qualquer uma daquelas situações que eu falei da impossibilidade, principalmente do ato jurídico perfeito e também do direito adquirido, tá? Pois bem, além disso, em relação à norma, a lei de introdução também traz a possibilidade
do juiz, na lacuna da legislação, na ausência da legislação, julgar o fato concreto. Eu falei lá atrás que quando o juiz ele não pode se fazer valer dos critérios de cronologia, especialidade e hierarquia, ele tem que utilizar de outros meios interpretativos da legislação para que ele consiga solucionar o caso concreto. Primeiro ponto aqui é que o juiz ele jamais pode deixar de julgar por uma lacuna na legislação ou mesmo alegar que haja ausência de legislação abstrata para aplicação naquele caso concreto. Em qualquer uma dessas situações, cabe o juiz utilizar de outros meios, de outros critérios, para solucionar o caso concreto. E aí, quando eu não posso aplicar os critérios da cronologia, hierarquia e especialidade, cabe ao juiz interpretar. E o que era interpretar? Nada mais é do que descobrir o sentido e alcance da norma jurídica. O que efetivamente o legislador queria alcançar quando ele elaborou aquela normativa. E não há que se confundir o que vem a ser hermenêutica. Hermenêutica aqui, nada mais é do que a ciência que estuda o interpretar. A hermenêutica, ela só vai estudar as formas, as possibilidades de interpretação, tá? E em relação à interpretação, se for em relação à sua gênese, à origem, fonte, ela pode ser autêntica, judicial e doutrinária. Autêntica, feita pelo próprio legislador. É ele que vai determinar o que de fato ele gostaria com aquela norma. E se ele mesmo reconhecer qualquer tipo de ambiguidade, né, ele, por si só, já vota uma nova legislação e esclarece a sua intenção. Isso cabe ao próprio legislador, aquele que elaborou a norma. A judicial, feita por juízes e tribunais, né? E sempre que ele estiver a par de um caso concreto, né, ele interpreta essa legislação para aplicação e solução àquele caso, tá? E em relação ao doutrinária, é aquela que é feita pelos estudiosos do direito, né? Qualquer uma das searas. Se isso é em relação à origem, quanto ao método, a gente vai ter a gramatical, lógica, sistemática, sociológica e histórica. Gramatical é o que, de fato, cada uma das palavras, de acordo com a sua semântica, ortografia, vai dizer qual o significado literal daquelas palavras. A lógica é qual é a intenção do legislador. Aqui, quanto aos meios, tá? Aqui, quando fala em lógica, intenção do legislador, não se trata da própria interpretação do legislador, não é isso. Aqui é você interpretando a norma e buscando na norma qual é a intenção do legislador. Então, quando a gente fala lá, matar alguém, né, quando você faz a interpretação deste artigo, do artigo 121 do Código Penal, matar alguém, qual que é a intenção? E aí ele aplica a sanção. Pena, detenção, que vai ser reclusão de tantos e tantos anos. Não lembro qual é o tempo mínimo, mas eu sei que o final é 20 anos. Quando ele o faz, qual que é a intenção do legislador? De punir aquele que cometeu o ato e salvaguarda a sociedade. Essa é a intenção do legislador, quando ele positiva uma legislação aplicando a sanção para aquele que cometeu o homicídio. Na sistemática, é porque eu faço a análise não de um artigo só ou de uma única legislação, mas eu faço um sistema, eu englobo todas as legislações na especificidade daquela matéria. É o que a gente tem que fazer em termos de interpretação da Constituição. A Constituição Federal não deve ser interpretada por artigos isolados, né? Eros Graus utiliza de uma expressão muito perspicaz em falar disso.
Ele fala assim, ó, a Constituição Federal não pode ser interpretada em tiras. Essa é a expressão que ele utilizou no julgamento de Umadin, quando ela ainda fazia parte do Supremo Tribunal Federal. E aí, o que ele coloca em relação a isso? É que a Constituição Federal ela deve ser analisada como um todo. Então, se você vai falar dos direitos sociais, que estão lá no artigo 7º da Constituição Federal, além dos incisos específicos desse direito, eu tenho outros artigos na Constituição Federal que também falam a respeito disso. E aí a minha análise não pode ser tão somente de um único artigo, mas de todos aqueles que falam a respeito, tá? Isso é interpretação sistemática. Na sociológica, faz-se a interpretação verificando, né, e levando em consideração se aquela legislação, quais são os fins sociais que se destina, qual a exigência de bem comum que há naquela legislação, tá? Toda e qualquer legislação deve ter um fim social, deve ter uma exigência, deve buscar o bem comum. A ideia é que toda legislação, uma vez válida, vigente, eficaz, ela tenha um fim social, tá? E no caso da interpretação histórica, é porque eu busco pelo período de elaboração. Quais são os fatos históricos que levaram à formalização dessas normas, né? E aí, em relação ao resultado, a interpretação ela pode ser declarativa, extensiva e restritiva. Declarativa é porque a lei por si só ela declara efetivamente o que o legislador gostaria de dizer. Ponto. O legislador quis dizer isso e é isso que a norma está dizendo. Em relação à extensiva, a legislação ela diz menos do que o legislador gostaria. E aí você interpreta, né? Você estende o alcance dessa norma. Então, o legislador disse menos do que ele gostaria na norma. E na sua interpretação, você estende esse alcance e vai até onde ele efetivamente gostaria. Na restritiva é o contrário. O legislador fala demais na legislação e aí na interpretação você reduz o alcance, tá? É de acordo com o nome. Extensão, você estende o alcance da norma e na interpretação restritiva você restringe, diminui, tá? Esse é o aspecto. Em relação à interpretação, né? Quando a gente faz a interpretação, a gente já deixa claro que há a existência da norma de forma abstrata, né? Há a criação da norma de forma abstrata e tem uma aplicação efetiva no caso concreto. Então, sempre que eu tiver uma norma abstrata que se aplica efetivamente naquele caso concreto, é o que a gente chama de subsunção. Subsunção nada mais é do que uma norma já pré-estabelecida em aplicação ao caso concreto. É isso. O juiz precisa interpretar, ele até pode utilizar das formas de interpretação das quais a gente falou para solucionar aquele caso concreto. Porém, senhores, o legislador nem sempre, né? Mas de acordo com as mudanças sociais, ele consegue elaborar normas suficientes de forma abstrata, abrangendo toda e qualquer situação ao caso concreto. Quando eu não tenho uma norma abstrata que possa aplicar ao meu caso concreto, a gente utiliza-se da integração. O que é a integração? São mecanismos que o próprio direito fornece para a solução a um caso concreto de inexistência de uma norma abstrata. Tá? Então, quando eu falo em interpretação, eu já tenho uma norma existente. Quando eu falo de integração, eu não tenho existência de norma, eu não tenho nenhuma norma que eu possa aplicar àquele caso concreto. Então, entendam que quando trata de interpretação, eu tenho fato concreto, tenho uma norma que vai incidir neste fato concreto, tenho uma norma que eu vou utilizar para solucionar esse fato concreto, e aí eu vou interpretar
para ver qual é a melhor forma de impacto dessa norma no fato concreto. Então, o juiz, ele está diante de um processo, tá? Ele está diante de um processo e ele já tem no ordenamento jurídico normas que ele pode aplicar para solucionar aquele caso concreto. Então, eu tenho fato concreto e tenho normas incidentes. E aí, o que ele faz? Ele interpreta a normativa da melhor forma, da forma mais adequada para ele solucionar o fato concreto. Isso trata-se de aplicação da norma jurídica. Então, para que eu aplique a norma jurídica, eu preciso ter um fato concreto, uma norma incidente e uma interpretação normativa. Agora, se eu não tiver isso, eu tenho o que a gente chama de lacuna jurídica. Se eu não tiver uma lei abstrata para a solução do meu caso concreto, cabe a solução ser feita por algumas formas de integração. A primeira delas, como forma de integração e de solução de um caso concreto, é a analogia. O nome analogia vem de análogo, de similar, de parecido, tá? E para que eu utilize analogia para a solução daquele caso concreto, do qual não tem uma lei específica, obrigatoriamente, inexistência de previsão legal em relação àquela matéria, do caso concreto, tá? Eu tenho que ter semelhança entre o caso concreto não previsto em lei, o que eu tenho que solucionar, tá? Com uma situação abstrata, ou seja, esse caso que já foi solucionado, ele deve ter similaridade com o caso que eu vou solucionar, tá? Então, os fundamentos lógicos e jurídicos aqui devem ser parecidos, devem ter identidade. Karina, eles precisam ser iguais? Não, não se trata de igualdade. Trata-se de identidade, de similitude, de ser parecido, né? Quando a gente olha dois gêmeos, eles são efetivamente iguais, mesmo que sejam univitelíneos, vai ter alguma diferença entre eles. E geralmente a mãe sabe qual é. Você às vezes não percebe, mas a mãe sabe que vai ter diferença entre eles. Eles vão ser muito parecidos? O univitelíneos, que são gerados numa mesma placenta? Sim, vai ser muito parecidos. E se você não teve um convívio muito próximo com eles, às vezes você confunde, mas eles vão ter diferença. Às vezes, a diferença nem está na forma física, mas está no gênio, na forma de lidar com as coisas. Então, por mais parecido que sejam, ainda há diferença. Então, quando a gente fala em analogia, nós não estamos falando em igualdade, tá? Não é igualzinho, o caso não é igualzinho. Porque se fosse igualzinho, eu utilizava da mesma lei que apliquei aquele. Aqui estou falando de similaridade, tá? Ele é similar, ele é parecido, quase igual, mas não é igual. E se não cabe a analogia, não tem como eu aplicar a analogia, eu posso utilizar dos costumes. Costumes, aquelas práticas reiteradas sociais, quais eu falei lá no início da nossa aula, tá? Os dois elementos que tem que se fazer necessário aqui é que, você utiliza-se dos costumes como se ele fosse obrigatório. Você acha que aquilo é obrigatório. Da mesma forma que é uma prática reiterada. Não basta ter cometido só um ato em relação àquilo, mas a sociedade como um todo pratica aquilo como se correto, o mais correto fosse, como se obrigatório fosse. Tem-se a crença que está previsto na legislação, tá? O costumes, a gente tem 3 espécies. Secundum leges, que é como se é a ideia de estar expressamente referindo a uma lei. Então, secundum leges equivale-se a segundo a lei, tá? Expressamente referido à lei. Você pratica o costume, você exerce aquele ato como se fosse e tem a ideia de que ele está na lei, tá? Você tem essa obrigatoriedade na sua mente como se ele estivesse na legislação. Partem leges, ou seja, o que vem a ser o tipo de partem leges? Porque ele vai ser o destino dele, o objetivo dele
é suprir a lei nos casos omissos. Então, quando eu tenho uma lacuna na legislação e que ela não pode ser integrada com a analogia, utiliza-se dos costumes. E aí, quando se fala do contra-legis, é porque ele está contrariando a lei. E aí, neste caso aqui, gente, não vai poder ser utilizado para a solução de um litígio. Até porque costumes não têm poder nenhum de revogar a legislação, tá? Então, se eu tenho uma legislação que proíbe qualquer coisa, ainda que de forma consuetudinária, né, as pessoas realizam aquilo, o fato do costume ser aceito na sociedade, ser uma prática reiterada, não vai revogar aquela legislação que está proibindo aquele ato, tá? E sempre que o costume for contrário à legislação, qualquer outra legislação, ele não pode ser aplicado. Na verdade, se esse costume contraria a legislação, cabe inclusive sanção àqueles que exercem tal prática, ok? Além da analogia dos costumes, ainda há que se falar nos princípios gerais do direito, né? Os princípios gerais do direito é a ideologia do legislador por trás da norma, quando há a existência da norma, ou quando, não havendo existência da norma, é o que está na consciência dos povos e que vai ser universalmente aceita. Aqui não se trata de moral, gente. Não vai confundir princípios gerais do direito aqui com moral, pelo fato de eu dizer aqui que está na consciência dos povos, tá? Mas quando você faz uma compra e venda, né? É que a gente tem uma legislação no exemplo, mas só para ficar claro. Você comprou uma casa, você tem a consciência de que quando você recebe a casa, para você receber a casa, cabe você o pagamento do valor que foi combinado, né? Se você compra um carro, compra uma moto, para dizer que ele é efetivamente seu, ele o será a partir do momento que você paga, né? Se você combina com alguém a entrega de determinada coisa, ainda que a título gratuito, cabe a você entregar essa coisa, tá? Então, são situações que, independente da legislação, a gente tem a consciência do que efetivamente deve se fazer nessas situações, tá? Mas o juiz só pode utilizar desses princípios gerais do direito se efetivamente ele não conseguir solucionar através da analogia ou dos costumes. De outra feita, ainda há a oportunidade, a possibilidade do juiz fazê-lo por intermédio da equidade, né? Só que, no caso da equidade, o juiz só pode utilizar da equidade quando, né? Quando e somente quando o legislador, de forma expressa, deixa determinado o uso, né, da equidade. Então, só pode ser utilizado, quando o legislador, de forma expressa nos artigos, ele autoriza a utilização da equidade. Karina, o que é equidade? Tá? A equidade ela também é utilizada diante de uma lacuna da legislação. E aí cabe ao juiz, não só na lacuna, quando há também a oportunidade do juiz entre utilização de uma norma aqui ou de outra norma. E aí ele poder ter a ideia de fazer a escolha entre uma e outra, tá? E quando ele utiliza-se da equidade, quando a gente fala de equidade, a gente está falando de equilíbrio, está falando de igualdade, tá? E aí a ideia é que o juiz aplique a melhor legislação ou interprete da melhor forma possível para que não tenha consequências injustas àquele que cometeu determinado ato.
Então, quando um pai esquece seu filho dentro do carro, na cadeirinha, no banco traseiro, e a criança vem a óbito, né? Um infanticídio, quando ele comete um infanticídio, pelo Código Penal, né? Trata-se de um homicídio com um homicídio culposo. E que tem uma pena bastante elevada, tá? Bastante pesada. Só que quando o pai comete isso, tem a possibilidade do juiz atribuir outro tipo de pena, mas pode pensar-se uma pena mais branda, porque só pelo ato em si, o pai que o cometeu em erro, gente, não é aquele que quis fazer, né? Às vezes por adversidades alheias, tá? Quando ele comete esse ato, ele por si só, ele já vai ter uma sanção interna, tá? Para o resto da vida dele. O impacto de culpa e o impacto psicológico que vai trazer esse pai, o fato de ter esquecido o pai ou a mãe, né? Qualquer um dos dois aqui. O impacto que vai trazer a esse familiar, o fato de ter perdido o filho, de ter levado o filho a óbito por um esquecimento, por um descuido, é muito maior do que deixá-lo em cárcere privado. E aí, cabe ao juiz, diante da situação real, do caso concreto e da liberalidade do legislador, fazer uma interpretação, né, um cuidado, uma aplicação da normativa em que essas consequências sejam mais justas ao caso concreto. Ele foge, né, do mandamento frio da legislação e busca uma forma de aplicação mais justa. Senhores, vou respirar agora, né? Acho que em termos de revisão é isso. Eu estou à disposição dos senhores para qualquer questionamento em relação à matéria e em relação a qualquer outra situação que, porventura, vocês queiram me questionar. Tem alguma pergunta ainda em relação à matéria, em relação a qualquer outro sentido, em relação à prova, ao quiz, que cabe a vocês responderem, que está lá no AVA? O quiz é quando entra, né, professora? Quando você entrar lá no AVA, ele vai estar na unidade 3, seção 1, no pós-aula. Vai estar assim, quiz, direito, pessoas e bens, se eu não me engano. Ok. Tá? E aí são 2 perguntinhas lá só para vocês responderem. Menos de 2 minutos vocês respondem e está valendo nota, gente. Não deixem de responder, até para vocês terem ideia do que serão as questões da minha prova. Feito? Mais alguma coisa? Ou estamos satisfeitos por hoje? Professora, Quem? Fala, Valesca. Onde que vai estar o esse slide vai estar... O slide Valesca, o slide da minha aula de segunda, que é o mesmo em relação a ele, já está no portal. E o de vocês de hoje, quando eu encerro aqui a aula, ele é processado e ele chega para mim geralmente amanhã de manhã. Então, até amanhã, no final da tarde, a aula que eu falei com vocês aqui hoje vai estar no portal. Alguém tinha chamado aí também, que eu não sei quem. Nada mais? Então, gente, beijo da tia Cacá. Bom final de semana. Desejo aos senhores uma boa sorte nas provas da semana que vem. Façam com cuidado, façam por vocês mesmos, testem o conhecimento, independente de ser online. Não fique buscando formas de burlar o sistema, porque você vai estar burlando você mesmo. Não importa se você vai tirar 1.000, se vai tirar 2.000 em relação à prova. Se você burlar o sistema, você só vai estar fazendo de conta, né, daquilo que você deveria fazer o correto, né? Então, façam por vocês, testem vocês, tá bom? No mais, beijo, até mais,
até quarta-feira que vem para a nossa aula e a gente vai falar na quarta-feira que vem sobre pessoas. Tá bom? Até mais, gente!